Dom, 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 dom. Irie, laiera, irie, laie. Dom, 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 dom. Irie, laiera, irie, laie. O que é diversidade? Diversidade, de acordo com o dicionário, significa variedade, pluralidade, diferença. É um substantivo feminino que caracteriza tudo que é diverso, que tem multiplicidade. O tema do nosso projeto é diversidade sexual no contexto do ensino fundamental. E o nosso objetivo é apresentar caminhos para abordar o tema diversidade sexual com as crianças. Composição familiar. Atualmente, a composição familiar está cada vez mais fluida, não correspondendo apenas à visão de família tradicional, formada apenas por casais heterossexuais. Nesse sentido, a realidade familiar compreende composições diversas, como a de casais homossexuais, em que a criança tem apenas representantes femininos ou masculinos no ambiente familiar. Violência. O tema diversidade sexual já está em pauta na mídia e progressivamente são criados mais programas e novelas que abordam o assunto. Algumas vezes o abordam de forma informativa, moralizante, em outras, reforçando preconceitos. Entretanto, nos jornais, as reportagens não são tão animadoras, pois o preconceito a homossexuais e travestis estão indo além dos ataques verbais e em redes sociais para cada vez mais se concretizarem em ataques físicos. Ausência de discussões na escola. Consequências. De acordo com Teixeira e Magnabosco, 2010, quando apenas trabalhamos com o que é resultado de padronizações da nossa sociedade, deixamos de levar em conta diversas possibilidades e, desse modo, contribuímos com a indivisibilidade social de alguns grupos e, consequentemente, com o preconceito, a discriminação e com diferentes formas de exclusão social. História em quadrinhos. As histórias em quadrinhos possuem grande aceitação dos alunos e possibilita que o aluno exprima suas experiências em relação ao tema de forma livre, já que neste gênero discursivo a expressão das ideias se dá tanto por meio da linguagem escrita quanto da visual. Utilizam o discurso direto como na fala e é apoiado por imagens, onomatopeias e interjeições, o que facilita o relato de acontecimentos e de sentimentos. Além disso, nas histórias em quadrinhos, os acontecimentos são apresentados de forma sequencial, em que se tem uma relação de causa e efeito, o que facilitaria os alunos enxergarem o que motivou as ações de preconceitos nas histórias construídas pelos alunos. Etapa 1. Discussão do tema. Inicialmente, discutiremos a temática diversidade sexual com os professores, a fim de instrumentalizá-los, assim como conscientizá-los da importância de se trabalhar essa temática para diminuir o preconceito. A necessidade em trabalhar o tema, primeiramente com os professores, é uma maneira de garantir o sucesso da atividade, pois nessa faixa etária, muitos alunos se espelham nos professores, e se estes não entenderem a importância da atividade, corre-se o risco da mesma ser trabalhada mecanicamente, sem o cuidado que o tema necessita. Em seguida, a temática diversidade sexual será discutida com os alunos do 5º ano, de forma a apresentá-los à pluralidade da nossa sociedade, principalmente no que se diz respeito à diversidade sexual. Nesse sentido, abordaremos os diversos pontos de vista, valores e crenças, sempre buscando a conscientização quanto ao respeito ao diferente. Etapa 2. Bate-papo.
Nessa etapa, a intenção é realizar um bate-papo de forma descontraída com os alunos, a fim de que, com suas próprias palavras, eles identifiquem situações relacionadas ao tema, assim como produzam soluções para se resolver as situações relatadas. Durante esse bate-papo, serão elencadas as principais palavras e frases ditas pelos alunos, para, através delas, os alunos nortearem a construção da história em quadrinhos. Etapa 3. Construção da história em quadrinhos. Para a construção da história em quadrinhos, será solicitado que os alunos criem um personagem fictício e relatem uma situação em que se aborde o tema diversidade sexual. A história pode ser construída a partir da vivência dos alunos, ou ser fictícia, porém, é necessário que em todas os alunos identifiquem uma solução para a situação. Eu tenho um tio que é homossexual e ele é casado com outro homem. Para mim, isso é normal. Quando duas pessoas do mesmo sexo se amam, eu não vejo nenhum problema nisso. Agora eles adotaram uma criança e eu acho isso muito legal. Eu acho que isso vai ser bom para eles, muito bom também para a criança. Acho isso legal e não tem nenhum problema. Criando história em quadrinhos no aplicativo Tondo. Imagem 1 é a página principal. Na imagem 2, escolheremos o layout, de que forma nós queremos que a historinha fique. Na imagem 3, vamos escolher os personagens da nossa história. Na imagem 4, novamente os personagens, as características de cada personagem. Na imagem 5, quais serão os diálogos entre os personagens. Na imagem 6, novamente, finalizando os diálogos. E na imagem 7, o título da história. Considerações finais. Reconhecendo a importância do uso das tecnologias na sala de aula e buscando realizar uma atividade lúdica que fosse atrativa aos alunos, sugerimos a criação da história em quadrinhos, através de um aplicativo gratuito e de fácil utilização, no qual os alunos criam personagens e narrativas que podem tanto ser fruto de suas vivências como fictícios. Por fim, esperamos que através da história em quadrinhos consigamos socializar as experiências dos alunos, assim como dar autonomia aos alunos para lidarem com a situação, colocando-os como protagonistas na solução do problema, colaborando assim de sujeitos críticos e participativos na sociedade. Dom, 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 dom. Irie, laiera, irie, laie. Dom, 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 dom. Irie, laiera, irie, laie. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Passarinho de toda cor.